Uma boa noite a todos, graças a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos. Nessa ocasião, neste vídeo que em especial a espiritualidade me deixou essa responsabilidade, mas que eu agradeço porque toda a oportunidade eu tenho muita gratidão. E eu acho que demorei até para fazer isso. Então, muitas mensagens foram trazidas pela espiritualidade e foram sendo ignoradas, até pela presunção, pela arrogância de determinadas pessoas, porque a verdade absoluta ninguém tem. Mas nós temos a nossa razão, o nosso bom senso, e eu acho que se a gente quer falar de Jesus, a gente precisa agir de acordo, com os seus exemplos, com os seus ensinamentos. Para mim, não existe trabalho espiritual sem espíritos. Então, a grande incoerência, para mim, já começa aí do que eu vou relatar, porque o que eu vou relatar são fatos, eu tenho como provar. Eu tenho todas essas questões documentadas em WhatsApp, em e-mail, E eu não pensava em fazer nada assim, mas agora eu entendo. Eu entendo até o porquê da mensagem do primeiro dia que eu pisei na plataforma, na CPO. Agora faz mais sentido. Quando o médium incorporado, sem me conhecer, disse uma mensagem, trouxe uma mensagem, E onde eu, como espectador dos vídeos pela internet, como visitante, conhecendo o trabalho que eu admirava, fui surpreendido, com essa mensagem, e no decorrer de algumas vezes, pelo convite para fazer parte do corpo mediúnico. Tá? Então, assim, que fique bem clara a minha imensa gratidão à CPO, e eu acho que esse é o maior motivo pelo qual eu estou aqui. A minha gratidão ao Pedro, que me despertou, Eu tenho muito carinho pela casa, e eu não posso me calar, porque, assim, as mensagens são muito importantes. As mensagens já alcançaram dezenas de milhares de vidas. Em algumas oportunidades, centenas de milhares de vidas foram alcançadas. E não deixam de ser exemplos que nós passávamos, pelo abençoado intercâmbio da espiritualidade, exemplos de vida, de conduta, de transformação íntima, de reforma íntima, pessoal. Então, sempre foram muito importantes. Nós partimos do seguinte princípio: o trabalho todo foi apoiado sobre os principais médiuns. Sempre foi apoiado pelos pilares da casa, Principalmente o Pedro, correto? O qual eu tenho amizade, não tenho nenhum problema, por isso nunca desejei nada diferente disso. Então sempre emanei minha amizade, minha gratidão, meu carinho, É a pessoa ali que mais se parecia com o meu estilo de vida, por isso que eu me identificava tanto com a sua transformação, com a sua reforma íntima, que serviu sim de exemplo para mim, mas de impulso, provocou ali a minha capacidade de mudar a minha vida cotidiana, que para a maioria é tudo muito normal, fazer, mas não é. Espiritualmente não é apropriado. Então, tudo isso me impulsionou a que eu fizesse a minha reforma, a minha transformação. E o mais importante, todos os médiuns foram levados também por essas mensagens, por esses vídeos, Então, é de extrema importância, sim, mas a gravação de conteúdos elevados, que levem uma mensagem positiva, de transformação, de reforma íntima, como a plataforma sempre fez. E
decisões decidem destinos. Nós mesmos que saímos da plataforma, né, que hoje estamos no Frei Luiz, não como médiums, mas como também visitantes, espectadores, toda semana tem fenômenos nos ligando à diretoria ou à mesa da casa, a mesa principal da casa, pessoas com 30, 40, 50 anos de trabalho espiritual na casa, ligadas naturalmente a nós, não somos nós que procuramos essas pessoas vêm até nós. Então não somos nós, é a espiritualidade, porque a espiritualidade é uma só, né? Desde que o mundo é mundo. Então, a importância que é quando as decisões são tomadas, e elas devem estar pautadas no Evangelho. Se você se coloca na posição de representar a Jesus, né? Quando você transmite as mensagens, você tem que, no mínimo, se esforçar também para exemplificá-las. Senão fica. Não são somente as controvérsias das incorporações. Eu diria que é um mar de contradições, porque o que se diz não é o que se faz. Né? Então, é um mar de contradições, né? O qual eu vou tentar alertar, esclarecer e espero que despertem deste sono profundo, né? Dessa hipnose que acontece, que levou a situação a tal como está. Né? Eu vou fazer de forma temporal para que tenha mais sentido, porque nós temos testemunhas, nós tínhamos pessoas frequentadoras da casa, fiéis, que toda a reunião, semana estavam lá, que podem afirmar o que eu digo, né? Não é só o que eu posso provar, nós temos muitas testemunhas, tá? Então, eu já estranhei, tá? Quando houve uma comunicação na última semana que eu estava, antes da separação, antes de haver esse canal, mas já havia intuição, né? O projeto já estava de gaveta ali no dia que aconteceu o fenômeno mediúnico, que eu já disse, já trouxe outras vezes. Não havia nenhuma possibilidade de separação, nada nesse sentido, e houve uma manifestação, através do Pedro, em que Jesus Sananda passava o bastão para que quando eu intuísse, né, médiuns a serem chamados, que ele estaria me passando esta responsabilidade. Mas que se eu tivesse dúvidas, que eu caísse de joelhos e clamasse por ele, pela sua ajuda, que ele me esclareceria. Nós temos testemunhas dessa mensagem que foi apagada. Né? Mas eu, reconhecendo a minha condição, né, e também o meu lugar, fui no mesmo dia para a direção da casa e disse, foi trazida essa mensagem, mas eu prefiro fazer da seguinte forma, sempre que eu receber alguma intuição, eu vou trazer ao conhecimento de todos para que possamos decidir juntos, ok? Tudo bem. Até aí, tudo bem. Mas no outro dia, às 8 horas da manhã, eu recebi uma mensagem no WhatsApp e a pessoa tinha mentido para ir embora da reunião e disse isso, né? Também em reunião. Que mentiu porque estava sentindo uma necessidade de ir embora, mentiu para ir embora do trabalho espiritual. Me parece estranho. Mas vamos lá. Eu recebi a mensagem que eu não decidiria nada, que eu não convidaria médium nenhum para o trabalho, que quem mandava era ele. Eu achei, né, uma abordagem bem estranha, até porque não estava, então já era fofoca, já era alguma coisa, porque se a pessoa não estava e me chama às 8 da manhã, o trabalho terminou às 8, 9 da noite, às 8 da manhã a pessoa me chama, alguém tinha contado e alguém tinha feito fofoca, né? Mas tudo bem, eu não decidia nada mesmo, não era a minha pretensão. Eu já tinha feito a minha parte logo após a mensagem, que era transmitir a forma que eu faria. Então, a pessoa sabendo disso, depois foi falar com a direção também. Mas, porque eu disse que havia dito. Então,
né, iria ficar em xeque ali, porque me contestou. Então foi, e de uma forma a manipular a situação, né, a reverter o seu impulso de domínio, de poder, foi lá e conversou. Tudo bem, né? Depois disso, logo após isso, eu recebo uma mensagem às 5 horas da manhã, de 13 minutos, de uma pessoa que nunca falou comigo, me pedindo perdão por todas as vezes que participou de fofoca, maledicência, com aquelas pessoas que tinham saído da casa, que não era justo. E uma outra de 21 minutos, se eu não me engano, né? Da outra pessoa, do dirigente, falando também quase que a mesma coisa, me pedindo perdão, que não era nada disso e tal. Só que eu não me vendo, né? Eu não me vendo. Eu não me vendo por cargo, eu não me vendo por chefe de setor, para ser chefe de setor, né? A minha base é clara, né? Que é tentar me esforçar, né? Para ser melhor do que ontem. Não para ser melhor do que ninguém, para ser melhor do que eu era ontem, né? E, principalmente, trazer um pouco que eu consigo do evangelho para as minhas decisões diárias. Então, tudo que eu vou fazer, né? Mais ou menos de uns 3, 4 anos para cá, eu penso, pai, né? Eu me conecto com o pai, falo, pai, é isso que é o melhor? Eu que sei tão pouco, né? Eu quero que seja feita a sua vontade, não a minha. Eu devo decidir desta forma? Eu sempre coloco, eu não tiro a minha responsabilidade, mas eu peço ajuda, eu rogo auxílio do alto para que eu tome a decisão correta, né? Para que isso mostra que eu tenho a certeza que há toda uma lei, toda uma espiritualidade maior, né? Que em nome de Jesus rege este mundo material. Então, olha a importância do intercâmbio espiritual, dos fenômenos mediúnicos. Aí, logo após, vídeos da seguinte forma: a verdadeira CPO, o fim da antiga casa plataforma de oração. E a minha razão me diz, espera. Então, antes não era de verdade? Então, tudo antes era uma grande mentira? Eu acho que não. Então, o fim da antiga casa plataforma de oração significa o quê? A proibição que foi colocada para as manifestações espirituais? Mas de outros médiums que aceitaram as imposições da nova gestão, as proibições, e abaixaram as suas frontes. Essas poderiam se manifestar. Não se deveria gravar vídeos com mensagens espirituais, como foram trazidas, alertando, né? Principalmente a de Miguel, que alertou sobre todo o trabalho. Primeiro, havia uma mensagem anterior de cuidado com as convicções absolutas, né? Ponderação, humildade, cuidado. Mas, quando Miguel se manifestou e disse, né, que fosse convidada uma médium à distância pelas suas capacidades, né, pela sua arte, de alcançar muitas vidas através da internet, pela sua emanação, pela sua vibração, pelas suas músicas, houve uma revolta, porque já existia aquele estigma de que não poderia indicar ninguém, porque eu não decidiria nada. Então, houve uma revolta, e pela primeira vez na história da casa se contestou o espírito, né? Se contestou a autoridade do espírito, a ponto de se dizer quem é Miguel, quem é Sananda, quem é Jesus. Então,
Isso é muito preocupante, porque alguém que é capaz de dizer isso e está à frente de um trabalho espiritual me traz preocupações, né? Mas não foram só preocupações, foram atitudes. Foram sucessivas atitudes em desacordo com o evangelho. Tramar contra irmãos. Isso não é um propósito espiritual com Jesus. Você causar separação, criar vários grupos. Porque tudo isso eu tenho documentado. Criou-se vários grupos para ir se fechando somente aqueles que estavam de acordo com estas novas regras. Inclusive pessoas que estavam contestando essa conduta. Ao serem convidadas para serem novos médiums, se calaram. Isso, para mim, é se vender. Se venderam pelo posto de médium. Eu prefiro ser expulso com a minha consciência tranquila por ter defendido a espiritualidade até o máximo que eu pude, porque no dia da expulsão o motivo foi o seguinte, e também está documentado. Quando houve a proibição no grupo, né, de que não haveriam mais as manifestações espirituais, eu pedi, então, que me ensinassem como fazer, porque o telefone tocava de lá para cá. E quando eu dava passividade, assim como foi na mensagem de Miguel, eu estava plenamente consciente e responsável pelo que era dito. Mas eu trazia a mensagem. Mas, estranhamente, né, não foi essa mensagem que foi a única a ser desacreditada e enfrentada à entidade espiritual, mas também a única mensagem apagada dos arquivos, porque a plataforma tem arquivos de todas as mensagens, desde a primeira e muito anteriores, antes do trabalho ir para a internet, ainda de próprio punho, de psicografias, de várias situações que foram trazidas pela espiritualidade. Tem arquivo de tudo. E como que um dirigente toma decisão por conta própria, sem consultar ninguém, e apaga esse vídeo, né? Porque foi chamado em reunião a apresentar qual era o problema de convidar uma pessoa para ser médio à distância, como existiam outros, e que havia de tão grave para ser contestada, enfrentada a entidade espiritual daquela forma. Mas, então, disse que apagou a mensagem. Isso me parece muito estranho, né? Coisas difíceis de se explicar quando está se fazendo as coisas da forma correta. Que agrada ao Pai, que agrada à espiritualidade, mas vai piorar. Porque depois gravam-se mensagens jogando as escrituras sagradas, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia no chão. E não foi uma vez, foram 3 ou 4 vezes. Como que alguém pode trabalhar, dizer que trabalha, né, para a espiritualidade maior, para o bem, para a luz e para Jesus, e desacreditar os trabalhos que foram feitos no decorrer do tempo? Porque ali tinham trabalhos, né, de mais de 2.000 anos, desde o Evangelho. E tudo que estes sofreram, como a espiritualidade sempre traz, quantos esforços, quanta renúncia, quanto sacrifício para que essas escrituras fossem trazidas. E deveriam ser desacreditadas. Tudo que está ali, muita parte não é verdade, né? Porque o homem é que fez. Mas se você seguisse só o que está ali, se a humanidade seguisse só o que está ali, mesmo com tudo que tem do humano ali, ou seja, de quem transcreveu, de quem escreveu, de quem fez todas as atualizações, né, nos idiomas, mesmo que tenham alterações, uma boa parte está ali. Se a humanidade seguisse o que está ali,
o mundo seria outro, né? Então, eu fico me perguntando por que esse quevedismo, né? Por que desacreditar os que foram adiante para o trabalho solo, né? Eu acredito que enfrentavam problemas, né, de relacionamento ali, né? O Pedro e as pessoas à frente da casa, até o momento que não foi mais possível continuar. Eu, em nenhum momento, me senti traído, né? Eu acho que determinado momento que você não é livre, né, para dizer o que pensa, para fazer as coisas que acha certa, quando você diz algo, a pessoa diz que você não alcança, mas está sempre certa, realmente é muito preocupante, porque a pessoa nunca está errada, está sempre certa. Só que as atitudes dizem mais, né? Então, esse esforço de desacreditar, né, a espiritualidade, as mensagens que foram recebidas serem apagadas, né? Em vez de emanar amor, sucesso, boa sorte, emanar ingratidão, como tanto foi pedido, né? Eu acho muito estranho. Né? E quando esta pessoa chegou à direção da casa? Exatamente no momento mais conturbado, né? No momento em que houve a separação, né? Onde que se deu brecha, assim, porque o sentimento foi de revolta, né? E não de entendimento, não de amor, como se prega, muito pelo contrário, eu vivenciei e eu sei. Quando a Sabrina retornou, a maioria dos médios não quiseram aceitá-la de novo como médium ou como dirigente da casa, mesmo que respeitando o seu momento, que é uma decisão dela, não aceitaram, foram contra. Onde está a gratidão? Onde está o amor? Onde está a misericórdia? Ela saiu acreditando em determinados propósitos, voltou pela situação que só ela sabe, é um particular dela, não me diz respeito. Mas desde o primeiro dia, eu disse que deveria ser aceita sim, que nós devíamos muito a ela, ao Pedro, né, à Casa Plataforma de Oração, e que não deveríamos julgar nada, mas abraçá-la, né? Eu sempre disse isso, está lá documentado. E quem diz a verdade não precisa se esconder, não merece castigo. Tudo que eu estou dizendo é verdade, foram contra. E hoje, quando ela está em algumas mensagens, eu vi por algumas vezes pedindo autorização para se manifestar. Agora eu pergunto, foram levados por quem? Não foi pelo Pedro, não foi pela Sabrina, não foi pelas mensagens espirituais. Não é muita hipocrisia desacreditar tudo isso, muita arrogância, muita soberba, muito orgulho, se achar superior a isso, ao que Deus determinou para o trabalho? Desde o início, se vocês voltarem nas mensagens que foram apagadas, sempre foi dito que o propósito da casa era alcançar vidas através da internet. E muitas vidas realmente foram alcançadas. Por que então permitiram que a vontade do homem se estabelecesse? A proibição de toda e qualquer manifestação mediúnica. Onde que está a mediunidade de vocês? Não foram levados à casa pela mediunidade? Onde está o agir no evangelho? Porque me parece que um médium que já canalizou Jesus tem pai João de Aruanda como mentor, proíba a espiritualidade, que essa seja a vontade da espiritualidade maior, do bem e da luz,
que as mensagens deixem de alcançar essas vidas e esses corações. Isso não me parece do bem. Isso é para que todos percebam que algo, vou usar uma redundância aqui, que algo de muito errado não está certo, desde essas mudanças, desde a separação, deram brechas e as trevas entraram com força. Porque essas novas diretrizes não são de Jesus. E o público, todo o público da plataforma, as dezenas de milhares de vidas que acompanhavam todas as mensagens, por que não se pensaram nelas? O trabalho precisava continuar como estava. Era só seguir adiante, tinham médiums ali capacitados. É claro que todo trabalho que sofre uma perda potencial, como era a mediunidade do Pedro e da Sabrina, por algum tempo precisaria de reequilíbrio, mas não discriminando as mensagens espirituais e a plateia. Os corações que eram fiéis ali foram deixando de visitar a casa até não restar nenhum. Os poucos que sobraram pela utilidade humana foram chamados para médiuns não pelas suas mediunidades. E os corações ligados à CPO, onde está a responsabilidade mediúnica do compromisso que assumiram? O médium está sozinho na mensagem? Não são videntes? Não são médiums? Então me respondam se o médium está sozinho nesta mensagem. Então Jesus não fez caridades quando curou? Em tudo que ensinou? Em todo o legado que deixou para esta humanidade de exemplos morais e o evangelho? Então ele não fez caridades. Caridade é somente quando estendemos a mão e um prato de comida. Quanta incoerência! Como disse o médium, um mar de contradições. Então Kardec não fez caridade ao escrever o Pentateuco, porque não é um prato de comida, é um acalento aos corações humanos, ao espírito que tem sede e fome. Então Chico Xavier, Divaldo, Buda e tantos outros não fizeram caridade ao deixarem seus ensinamentos, ao escreverem as obras ditadas pela espiritualidade maior, as luzes do Cordeiro para esta humanidade. Então não fizeram caridade nenhum destes. Fazem caridade vocês, que pegam doações, transformam em pratos de comida e levam a cada 15 dias ou uma vez por mês. Só vocês é que fazem a caridade. E por acaso, quando gravam as mensagens, não estão de barriga cheia também? Lhes faltam o que comer? Lhes faltam saúde para estarem no trabalho, no compromisso espiritual? Como já foi dito, caridade é todo bem que se possa fazer para o seu próximo. Estender o seu amor, o seu auxílio e o seu amparo, porque com certeza será utilizado pela espiritualidade que caminha com o Cordeiro. Fogueira, o elemento fogo, não resolve problemas de mediunidade. O fogo, um elemento muito poderoso,
se utilizado da maneira correta. Mas não para garantir que a ortodoxia prevaleça, porque mãos para trás, gestual de incorporação, não é mediunidade com Cristo. Mediunidade com Cristo se faz da identidade de propósitos, porque são os propósitos que afastam ou atraem o tipo de espiritualidade condizente com essa identidade de propósitos. Se colocam a vontade humana acima da vontade do Altíssimo, a espiritualidade maior precisa respeitar o livre-arbítrio e deixá-los à própria sorte. Havia uma mensagem no início manipulando as consciências, porque essa não era uma canalização, nenhuma intuição da luz, que ficariam 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano. Então o seu tempo já deu. Teve todas as chances de mudar e não mudou. Continua negando a espiritualidade, mas faz reuniões internas com manifestações mediúnicas. Percebam se não é um mar de controvérsias em um trabalho espiritual onde a espiritualidade não tem importância. Existe um desdobramento gravado por esse médium no dia 15 de dezembro de 2023, onde nós desdobramos o médium, está gravado quase 8 minutos, há 1 ano atrás. Que quem havia colocado a situação como estava não era a espiritualidade da luz. E a obra vocês podem verificar por si mesmos. Eu não preciso dizer. Vai se arruinando, porque não está conectada com a vontade do alto. Este trabalho foi destinado a alcançar dezenas, centenas de milhares de vidas para o amor e para a transformação íntima, essencial para seus espíritos e corações. Então, estar em um trabalho espiritual se endividando, porque também são responsáveis, como disse Miguel, por tudo que deixar de ser realizado, ou já se esqueceram. O que está em Mateus 7,12, que deveriam fazer aos outros somente aquilo que gostariam que vos fizessem. E como agiram com os outros médiuns? Ele não disse, mas eu vou dizer, hipócritas, Judas modernos, que se vendem pelos próprios interesses, oportunistas espirituais, egoístas, porque preferiram as reuniões particulares, as manifestações mediúnicas, internas, ao invés de emanarem essas mensagens para uma multidão,
a qual estavam compromissados. Então, é o médium deixando seu testemunho e a espiritualidade falando ao mesmo tempo. Porque tudo, como foi dito, tem limites. Chega de desacreditarem outros trabalhos, outros irmãos de fé, a espiritualidade, a mediunidade abençoada a serviço do Cristo. É preciso, antes de tudo, como dissermos, ter temente a Deus, lembrar que o mais importante são as vidas e não os vossos interesses pessoais. A inveja, a ganância, a sede de poder cegou. Mas é preciso aceitar que perderam. O protagonismo sempre esteve e estará na médium Sabrina. E a Caixinhos, a princesa, que desde o início deveria estar, como foi a mensagem do pai, que foi trazida, estava muito triste com o que estava acontecendo, porque o homem tomava a sua frente e ditava as regras, se esquecendo dele e da sua vontade. As 3 ou 4 primeiras reuniões que ela dirigiu foram elogiadas. Todos os frequentadores se mantiveram na casa. Em que momento ela saiu? Da sucessão, da direção do trabalho espiritual. Sempre foi ela estava capacitada. E ela permaneceria na direção do trabalho espiritual, amparada por toda esta egrégora, a serviço do Cordeiro e da Luz, até que a protagonista, que nunca deixou de ser, retornasse ao trabalho, ao seu posto, ao seu lugar, ao comando. E nada disso teria acontecido. Até quando vão ver o trabalho fracassando e permanecerem nesta posição que não é com o Pai? O Pai não escreve para desacreditar irmãos de fé. O Pai não intui para ter razão. O Pai intui para trabalhar em seu nome, em seus propósitos, que são de amor, de esperança, de fé na espiritualidade, no amparo e na espiritualidade que existe em cada um de vós. É isso que o Pai deseja de todos vós. Não fogueiras das intenções. Fogueiras das ilusões é o que fazem.
arregassem as mangas de uma vez por todas. Se recoloquem cada um na sua posição devida. Sabrina, você deve assumir a direção espiritual da casa. Caixinhos, você continua sendo a sucessora a qualquer imprevisto. E os outros assumam cada um o seu setor. Não foi por isso que se calaram? Então façam o melhor. Porque se calaram por interesses e mostraram a verdadeira face. Porque, muito ao contrário do que foi dito e trazido em mensagem, depois de toda esta confusão, é que máscaras são usadas cada uma para uma situação, que se usa máscara cada uma para uma pessoa. E eu afirmo aqui que isso é, antes de tudo, falta de caráter. Porque caráter é ter a mesma face, independente do seu interesse, de quem seja outra pessoa, ou do que vá dizer. Quem usa muitas máscaras não é de verdade. E quem vê cara, não vê coração. Seguem destruindo o que sobrou do trabalho. Está ficando tarde demais para vós, todos, se reajustarem. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E mais uma vez os alertamos. Recoloquem nos trilhos este trabalho do Senhor. Porque compromissos foram assumidos e não são contratos, como dizem. São responsabilidades muito maiores. Chega de desacreditar o amparo espiritual do bem. Combatam antes as influências do mal que alcançam as vossas mentes e os vossos corações e fazem vós todas as vontades das trevas. É o nosso último aviso. Toda a mensagem foi trazida com nomes. Michael, esse não é o seu lugar. Tenha a humildade de perceber que o seu trabalho está arruinando a casa. Não seja covarde com o pai, como foi com os outros médiums. Aceite a verdade. A verdade é uma só. Eu não
não esperava a canalização, mas sempre estou consciente, sempre expliquei como acontece comigo, é como se fosse um segundo mais rápido que o meu pensamento. Essa é a forma que a minha mediunidade acontece, mas eu sou muito grato à espiritualidade, porque fui conduzido ao lar de Frei Luiz, e são sucessivos os fenômenos que têm acontecido comigo. Esta semana mesmo aconteceu uma coisa que acredito que nunca ninguém tenha visto lá antes, e eu não preciso entrar em detalhes. Quem estava, vivenciou, sabe, está gravado, mas, principalmente, eu me sinto no compromisso de trazer essa mensagem, como a espiritualidade me pediu, porque eu não tenho rabo preso, não devo favores a ninguém. Eu, por 2 anos e meio, estive às minhas próprias custas, gastando o que tinha e o que não tinha para me dedicar ao trabalho espiritual. Por que fui salvo, então? Não ficando à mercê, não me rendendo a diretrizes que não condiziam, não conversavam com o meu coração e com a minha razão. É por isso, de consciência tranquila, de nunca ter explorado o trabalho espiritual, nunca tive vantagem financeira ou de nenhum tipo. Me lembro que quando me foi oferecido um cargo, um setor, porque havia um setor de chefes de setores, para que eu tivesse um compromisso, mas que não tivesse voz, e tudo isso está documentado, eu seria o chefe do setor de estudos. Mas, neste momento que ficasse sobre a minha responsabilidade, deixaria de ser um setor, para que não participasse das reuniões dos chefes de setores, para que não tivesse voz. Eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum rancor, eu não tenho nem o que perdoar, porque não é a mim que fazem. Quando fazem algo, eu de coração sincero, servindo e orando para que o Pai me coloque onde for a sua vontade, não a minha, onde eu mais possa contribuir, possa servir, essa é a minha oração diária, né? A minha consciência está mais que tranquila. E lutei enquanto eu pude, estando na casa. E hoje eu posso trazer essa mensagem sem ser tolhido pela limitação, pela mediunidade arrogante de ninguém. Eu me sinto na obrigação porque esses corações também estão ligados a mim. Eu não sairia da casa de forma alguma, eu não desistiria, porque eu não sou de desistir de nada, nunca fui na vida. Mas, com bom senso, com valores, tendo a consciência que se eu não sou o melhor para aquela função, para aquela necessidade, por que permanecer? Por que prejudicar a tantas vidas, a um grupo? Por que deixar de alcançar milhares de vidas para fazer a minha vontade? Se isso não é egoísmo, arrogância, soberba, o que é? Orgulho, né? Inveja de mediunidade. Quantas vezes eu vi muita inveja, inveja como as pessoas se relacionavam, inveja pelas afinidades, pelas proximidades de uma pessoa ou outra. Grupos se fechando de fofocas, de maledicência, depois pedidos de perdão, mas fazendo muito pior do que fez antes. Então não faz sentido para mim, nem mesmo permanecer em algo assim. Mas, graças a Deus, a espiritualidade, né, é muito justa, porque são leis, é o Pai que é justo. E onde eu estou hoje,
eu não só estou sendo valorizado, mais do que isso. Eu, ali quieto, no meu lugar, essas pessoas vão até a mim e mostram que eu estou no caminho certo. Quando não apoiaram o evangelho de um médium da casa, eu já achei muito estranho. E a sucessão de eventos, proibições, desacreditando pessoas que foram essas que nos levaram à mudança de vida, à reforma íntima. Então é muita incoerência. É muita irresponsabilidade. E eu não compactuei e não compactuo com nada disso. Realmente eu não pude, não posso decidir nada. Mas eu posso revelar o que estava no oculto. Eu posso dizer, trazer a verdade de cara limpa, sem uma cara para cada situação. A minha cara, a minha face é a mesma aqui no Evangelho, no lar de Frei Luiz, na plataforma. Uma só. Um só caráter, uma só intenção de servir de coração sincero, sem nenhum interesse, sem nenhuma vantagem material ou de nenhuma outra forma. Sem mesada para médium. Nunca recebi mesada, nenhuma ajuda, nunca sequer aceitaria. Porque dai de graça o que de graça recebei. Não ganhei carro, não fiz poupança de doações e monetização de canal. E por isso eu posso dizer, de consciência tranquila e cara limpa, não compactuo com nada disso. Está mais do que na hora de acertar o prumo, não é assim que se diz? De redirecionar o trabalho para o bem real, o bem de todos, o bem de todos que se possa ao máximo alcançarem. É de extrema importância todas as mensagens, com conteúdos elevados. Espalhando amor. Espalhando a caridade de todas as formas. Que seja feita a sua vontade, Pai, não a minha, não a do homem. Porque todo trabalho espiritual pertence a Deus, sob o comando de Jesus, o Cordeiro, e de toda a espiritualidade em seu nome. E aqueles que não trabalham para este propósito e agindo fora do Evangelho, fazendo aos seus irmãos o que não gostaria que vos fizessem, não está trabalhando para Jesus. Não está trabalhando para o bem e nem para a luz. A mensagem é essa. Eu espero ter sido bem claro. E acho que dá para saber que eu não estou sozinho também. E não é o mentor da casa que só o dirigente conhece e viu. Existe, sim, o desdobramento documentado em que havia o interesse de herdar o trabalho, o nome da Casa Plataforma de Oração, desejando até o desenlace
do corpo físico da matriarca, para que assumissem o controle. E isso foi alertado, está documentado também, que não haveria de forma nenhuma, não deveria haver de forma nenhuma nomes de fora da família na documentação da casa do trabalho espiritual. Mais uma vez, eu estou relembrando. Façam como quiserem. Por falta de avisos da espiritualidade e desse coração amigo que torce pelo bem da casa. Pelo alcance espiritual que a casa foi programada. Desse coração que acredita que o bem sempre vence. É que eu encerro esse testemunho. E convido a qualquer um que possa afirmar que eu disse algo que não é verdade, porque eu tenho tudo documentado e posso provar tudo o que eu disse. Assim seja, Pai, a sua vontade. Graças a Deus. Gratidão, Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Amém. Me intuíram a rezar o Pai Nosso, até pela importância do ambiente para o Evangelho, que vai começar agora, logo em seguida, pela primeira vez com a Maiara, porque também é uma oportunidade que a espiritualidade está estendendo e ampliando o trabalho, porque existem outros projetos que vocês nem imaginam. Não é só a presença no lar de Frei Luís, não é só o evangelho neste canal. Existe muito mais para acontecer e já acontecendo. Onde o único propósito, o único interesse, sem monetizações, sem vantagens materiais, onde o único tesouro é alcançar vidas para Jesus, chamá-las à reflexão da importância da transformação íntima, da reforma íntima, neste momento de transição planetária. E a imensa gratidão de servir a espiritualidade, de ser médium no intercâmbio da espiritualidade, independente de qual seja a espiritualidade, que tenha voz e que as mensagens possam ser pautadas e analisadas pela razão, não pela presunção do homem. Assim seja. Pode encerrar, por favor.